Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma aula referente à nossa disciplina de finanças corporativas. Pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é a gente fazer alguns exercícios, são dois exercícios bem simples, bem rápidos, do que a gente já viu da aula de análise de risco e retorno. Então, se vocês quiserem acompanhar o conteúdo do que a gente está fazendo aqui hoje, então clique no link que tiver aqui abaixo do vídeo, que tiver aqui sobre finanças corporativas, análise de risco e retorno, que daí vocês vão ser transportados então para a nossa aula lá, para a nossa live que a gente fez sobre esse conteúdo. E caso vocês tenham dúvida acompanhando esses exercícios depois de terem visto a nossa live, pergunte, porque o objetivo principal do nosso canal aqui é justamente responder as principais dúvidas que vocês tiverem sobre finanças. Ok, pessoal? Então, iniciando já a nossa resolução de exercícios, então a gente vai começar com o primeiro exercício, que fala sobre o seguinte. Então, digamos que você compra uma série de ações de 5 empresas no dia de hoje. No final de um período, na verdade, no final do período de um ano, você vai obter o seguinte resultado para cada uma das ações. Então, você comprou 5 ações da empresa XYZ, K, E e W, e cada uma em uma quantidade diferente a um preço diferente. Então, vamos até colocar aqui que isso aqui é o valor do preço de cada uma das ações. Então, você comprou 50 ações da empresa X, 30 ações da empresa Y, 40 ações da empresa Z, 20 ações da empresa W e 10 ações da empresa K. Cada um a um preço de 25, 66, 35 e 89. 89 e 115, na verdade. Então, se você for analisar o teu investimento total, observem aqui em cima nessa barra do Excel como é que eu vou fazer as fórmulas para cada um deles. Então, se eu quero saber o meu investimento total, eu vou pegar o valor do preço e multiplicar pelo valor da quantidade de ações que eu comprei. Então, se eu comprei 50 ações, cada uma a um valor de 25, eu tenho então que eu investi 1.250 na empresa X. Se eu fizer isso para cada uma delas, então percebam que eu tenho 1980 para a empresa Y, 1400 para a empresa Z, 1780 para a empresa W e 1150 para a empresa K. Um somatório, então, se eu fizer a soma de todos os meus investimentos, então eu gastei R$ 7.560 na compra de 5 ações para cada uma dessas empresas. Então imagina que então transcorrido um período de 12 meses ou um ano com essas ações, a empresa ela vai ter os seguintes valores de venda. Então eu vou ter um valor para a empresa X de 26,75. Então percebam que eu tive um aumento comparado ao período inicial. Depois, para a empresa Y, eu tive um valor de 79,50, empresa Z 34,90, empresa W 95,22 e a empresa K 114,40. Então percebam que dentre todas essas ações existem algumas que valorizaram e algumas que desvalorizaram. O que eu quero saber aqui então? Eu quero saber qual foi o meu retorno absoluto, já que faz parte do nosso conteúdo de risco e retorno, e também eu quero saber o meu retorno percentual, de preferência para cada uma das ações. Então, quando eu falo sobre retorno absoluto e retorno percentual, eu tenho mencionado para vocês, pessoal, que existe uma opção dentro dos investimentos em ações que as empresas elas podem ofertar dividendos. Então, como vocês podem acompanhar aqui na coluna J, a empresa ela tem a possibilidade de oferecer dividendos aos acionistas. Por exemplo, se a empresa ela tiver lucro ou prejuízo no período, independente do resultado que ela tenha, ela vai ter que devolver a cada um dos acionistas esse valor proposto em contrato para cada um desses acionistas. Por exemplo, a empresa X oferece então 63 centavos de real para cada ação que você comprar dessa empresa. E assim vai. 1,65 para a empresa Y, 88 centavos para a empresa Z. E dessa forma, se você tem um retorno com o teu investimento positivo, ou você tem um lucro sobre essa ação, se você teve um lucro ou se você teve um prejuízo, você vai receber esse valor pela quantidade de ações que você comprou dessa ação. Ok? Então, percebam que o teu retorno total, o teu retorno monetário, ele tem que levar em consideração isso, porque de certa forma, então, a empresa ela vai te dar esse benefício
de você receber um valor a mais para cada investimento que foi feito. Então, para isso, percebam que o meu total ele vai ter que ser, então, o somatório do que eu tiver de ganho com a minha renda e o que eu tiver com ganho com o meu capital. Então, ganho de capital eu tenho com a venda das ações e ganho de renda eu vou ter com os meus dividendos. E percebam que aqui eu tenho que fazer a multiplicação do que eu tenho, qual que é o valor ofertado por ação pela quantidade de ações que eu comprei, ok? Eu vou colocar aqui dessa forma, mas antes eu tenho que fazer o quanto que eu tive com ganho de capital. Então, os meus ganhos ou perdas de capital vão se dar da seguinte forma. Então, é o valor de venda multiplicado pela quantidade de ações que eu comprei. Então, se eu comprei 50 ações e vendi a 26,75, então eu tive um total, deixa eu colocar aqui o valor absoluto, de 1.337,50. Se eu repetir essa mesma fórmula para todos os outros, então eu tenho o somatório dos meus ganhos ou perdas com o capital que eu investi. Dessa forma, percebam então que eu tive um ganho total do meu valor inicial de 7.560 para uma venda de 8.166,90. O que que isso aqui então vai representar do meu ganho absoluto? Então, o meu ganho absoluto para a empresa X foi de 1.369. O ganho absoluto, o meu retorno monetário da empresa Y foi de 2.434,50. E aí vai. Então, meu retorno monetário é o que eu tive o valor que eu ganhei em reais com as minhas vendas, levando em consideração o meu ganho com renda e o meu ganho com capital. Então, dividendos aqui eu vou colocar. Isso aqui corresponde ao meu ganho de renda, como a gente já mencionou nas nossas aulas, ganho de renda e ganho de capital com a venda do valor das ações propriamente dito. Ok, pessoal? Então, ganho de renda e ganho de capital. O que também corresponde para saber todos os meus retornos é o retorno percentual. Deixa eu passar um pouco para cá. Então, o meu retorno percentual, eu preciso sempre levar em comparação o valor de investimento que eu tive para essas ações. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Acho que assim vai facilitar. Então, se eu comparar sempre esse valor total, que corresponde ao meu ganho de renda e capital, mais, na verdade, dividido pelo meu investimento inicial, subtraído por um. Então, percebam que se eu faço somente a divisão do meu ganho total dividido uh, pelo valor da minha compra, então percebam que eu tenho um valor acima de 100%. Então, eu tive 109,52%. Se eu quero saber somente a diferença percentual do que eu tive comparado ao meu investimento inicial, eu tenho que subtrair 1 no final da minha forma. Subtraindo isso, então, eu tenho o valor percentual relativo ao ganho ou à perda propriamente dito. O que nesse caso, então, vai denotar para mim que, por exemplo, deixa eu só fazer Isso, exatamente. Então, eu tive ganho em cada um dos meus investimentos, porque eu também tenho que levar em comparação que eu tive um ganho com a minha renda, com os meus dividendos, mesmo que eu tenha perdido o valor na minha venda com o meu capital. Então, se eu vendi, por exemplo, na empresa K a 114,40, eu perdi porque eu comprei a 115, só que o problema, ou na verdade a vantagem, é que eu tive um ganho com dividendos de 2,88 por ação, certo? O que corresponde para mim, então, um ganho total se eu fizer um comparativo, se eu continuar esse comparativo, desse ganho total de 8.166,90 comparado ao meu investimento inicial, então eu tive um ganho de 8,3% no valor total. Ok aqui, pessoal? Então, esse foi o meu retorno percentual total. Então, se eu fosse somar isso aqui, eu tenho que pegar o meu ganho total
esse que seria essa parte aqui, na verdade. Ah, inclusive aqui tem um... Isso, exatamente. Faltou essa parte aqui. Esse é o valor correto. Então, não é esse 8,166, porque é o valor só do ganho de capital. Mas sim, o meu ganho total é de 10,54. Perfeito. Então, o meu retorno, deixa eu colocar aqui, o meu retorno absoluto, o meu retorno monetário foi de 8.356,50 e o meu retorno percentual foi de 10,54, como eu demonstrei anteriormente. Ok, pessoal? Agora, uma proposta que eu tenho para vocês é o seguinte. Então, imagina que, no transcorrer de 12 meses, eu tive a incidência de um período inflacionário acumulado de 4,50% num período de 12 meses. Então, ao ano foi 4,50% o valor da minha inflação. Se eu quero saber, então, qual que foi o meu retorno descontado ao valor da minha inflação, ou então o que seria de a minha taxa real, o que de fato eu ganhei descontando o valor da minha inflação, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Então, eu tenho que pegar o meu valor absoluto, o meu valor monetário, dividido por 1 mais a inflação. Dessa forma, eu estou descontando o valor da inflação do ganho que eu tive dentro desse período de 12 meses. Então percebam que, de fato, se eu descontar o valor da inflação, eu tive um valor líquido de 7.996,65. Percebam que eu estou utilizando a inflação como comparativo, mas se eu quiser usar qualquer tipo de indexador para fazer essa correção, como por exemplo, digamos que esse investimento que foi feito com base em um empréstimo, digamos que eu tenha feito um empréstimo e essa empresa ou a instituição financeira que fez o empréstimo para mim venha me cobrar então uma taxa de 4,50%, então o meu ganho líquido foi somente de 7.996,65. O que me representa somente então um valor de comparado ao meu investimento inicial de 5,78%. Então, o meu ganho total nesse período líquido, descontado a inflação ou esse meu custo de capital, foi de 5,78%. Ok, pessoal? Então, é isso o primeiro exercício. Eu descobri o valor monetário, o meu retorno monetário e o meu retorno percentual, inclusive com a proposta de fazer o desconto da inflação para esse meu investimento. Ok? Dúvidas, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade então de colocar aqui nos comentários o que vocês têm de dúvidas, que assim que eu observar o comentário de vocês, eu faço a correção aqui, mesmo na caixa de comentários aqui embaixo. Ok? Vamos para o exercício 2? Então, o exercício 2 ele tem a seguinte proposta. É uma análise de cenários, então eu estou analisando um cenário, por exemplo, um cenário completamente pessimista, um cenário regular, um cenário normal e um cenário otimista em um momento inicial para fazer um planejamento de investimentos. Então, se você está em um momento de planejamento de investimentos e, por um acaso, você resolve fazer uma análise histórica das ações e você percebe que as carteiras A, B e C elas se comportam de maneiras diferentes em cada um desses cenários, então você consegue ter uma expectativa ou então encontrar qual que é o risco envolvido nessas carteiras. O passo inicial que a gente tem que prestar atenção é que essas carteiras, então, elas têm probabilidades de acontecerem de acordo com cada um dos cenários. Por exemplo, o cenário pessimista, então, ele tem 20% de acontecimento. O cenário regular tem a possibilidade de 25% de acontecimento. O cenário normal de 35%. E o cenário... Por que que tá... Deixa eu ver. Aqui está somando 80 porque aqui está... Ah, tá. Eu tenho que descontar... Aqui tem alguma fórmula... Deixa eu só fazer... Isso, agora vai estar certo. Isso, perfeito. Então, eu tenho essas probabilidades de acontecimento para cada um desses cenários. 20% de acontecer um cenário pessimista, 25% de acontecer um cenário regular, 35% de acontecer um cenário normal e 20% de acontecer um cenário otimista.
Por que eu faço isso? Porque a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, então você está criando cenários ou uma expectativa de acordo com o que você já viu historicamente. O que isso significa? Significa que, se você analisou anteriormente que essa carteira A que você tem a possibilidade de investir em um cenário pessimista, ela se comporta trazendo retornos negativos de menos 7%, então você já consegue ter uma noção de como é que essa carteira ela tem se comportado anteriormente. Então, se eu quero saber qual que é o melhor investimento, levando em consideração o maior retorno, é de meu interesse saber qual que é o maior retorno, levando em consideração, inclusive, o risco envolvido. Percebam que, normalmente, a gente tem dito que risco e retorno, eles são movimentos proporcionais. Então, para a gente calcular o valor do risco, a gente tem que chegar no ponto de análise estatística para saber o valor da minha variância, também com o valor do meu desvio padrão para cada uma dessas carteiras. Ok? Para isso, o que a gente começa a fazer? A gente sempre começa descobrindo, então, o valor. A gente começa fazendo sempre o valor da média. Então, para cada uma das carteiras, o primeiro passo é descobrir o valor da média. No Excel, a gente consegue fazer facilmente com a fórmula de média. Se a gente fizer, então, o somatório de cada um desses retornos para cada um desses cenários, e eu dividisse, então, pela quantidade de cenários. Nesse caso, são 4 cenários. Pelo somatório, se eu fizer essa divisão, eu vou achar 9% para a carteira A, 11,50% para a carteira B e 11,25% para a carteira C. Ok, pessoal? Então, isso me devolve uma média. Se eu quisesse, por exemplo, se vocês estão fazendo uma prova à mão, então vocês vão ter que fazer o somatório disso dividido pela quantidade de elementos. Nesse caso, são 4 cenários. Eu vou achar 9%, 11,50% e 11,25%. É assim que a gente faz o cálculo da média. O próximo passo é a gente sempre levar em consideração o valor que a gente encontra para cada um dos cenários, subtraído do valor da nossa média. Então, nesse caso, eu vou sempre fazer a subtração do que eu encontro na nossa análise histórica para cada um dos cenários, subtraído da média. Então, inclusive, deixa eu colocar aqui o valor da nossa média. Isso aqui é a média. Então, se eu repito isso para cada um das carteiras, eu vou encontrar esses valores. Percebam que, então, eu encontro alguns valores negativos, tanto no cenário pessimista quanto regular. Na carteira A, a mesma coisa. Ou na carteira A, isso. Na carteira B, a mesma coisa. Na carteira C, também. O próximo passo é eu pegar a diferença que eu fiz do que da análise histórica menos a média e eu vou elevar ao quadrado. Por que eu faço isso? O valor elevado ao quadrado, então, ele vai tirar justamente esses valores negativos. O próximo passo que eu tenho que fazer, eu vou multiplicar, então, pela probabilidade de acontecimento para cada uma dessas carteiras. Então, se eu faço isso para cada um desses elementos, então percebam que eu tive, então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Então, a subtração do valor de cada uma das análises históricas menos a média elevado ao quadrado multiplicado pelas probabilidades. O somatório de cada um desses, para cada uma dessas carteiras, então ela vai me devolver o valor da variância. O que a gente encontra aqui, então, é o valor da variância para cada uma dessas carteiras. Só que a variância, então, ela vai ser somente um passo para eu descobrir o valor do meu desvio padrão. Para isso, então, o desvio padrão vai ser a variância tirando a raiz quadrada disso. Por que eu elevo a metade, ou eu elevo a 1 dividido por 2? Porque isso é o equivalente a tirar a raiz quadrada no Excel. Então, quando eu faço isso, eu acho a raiz quadrada, eu acho o desvio padrão para cada uma dessas carteiras. O desvio padrão, como a gente já tem dito, é equivalente ao que a gente tem trabalhado como o risco dessas carteiras. Então, o risco maior
dentre essas três carteiras é o risco da carteira C. Então, a carteira C, ela vai me demonstrar os maiores retornos e também o maior risco envolvido. Percebam que, se a gente for analisar se isso aqui é coerente, perceba aqui quais são os retornos históricos mais expressivos. Eu tenho o valor no cenário pessimista, a carteira C é o que tem o pior retorno. Então, ele tem menos 18, levando em consideração todos os outros cenários entre todas as carteiras. Da mesma maneira que também tem o maior retorno. Ou seja, você tem uma amplitude de retornos muito grande. Então, nesse caso, perceba que então essa amplitude traz maior risco, da mesma maneira que ela também pode trazer maior retorno. Ok? Então, se você fosse analisar as carteiras pelas médias, então você já teria uma variação do resultado final, porque a média, então, ela daria como se a carteira B trouxesse o maior retorno médio, o que no caso ele não foi ponderado da mesma maneira estatística como a gente acha na variância e no desvio padrão. Ok, pessoal? Então, dos conteúdos de retorno, de risco e retorno, os exercícios eles sempre vão entrar nesses pontos de retorno percentual e retorno absoluto, ou retorno monetário, ou também essa análise de cenários, levando em compensação todas essas análises estatísticas que a gente faz de variância e desvio padrão. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje ela vai ser um pouco mais curta, só para resolução de exercícios, nesses dois exercícios, exercício 1 e 2. Se vocês tiveram alguma dúvida do que eu coloquei, fiquem à vontade em colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo, que a gente então vai criando sempre um pouco mais de conteúdo sobre finanças no nosso canal. Ok, pessoal? Se vocês ficaram até aqui no vídeo, então, eu agradeço cada um de vocês. Nos vemos nas próximas aulas. Um abraço!